O herói da fé. Em um mundo mergulhado na escuridão do pecado, uma chama de luz brilhou com força inabalável. São Bento, um homem comum em uma época de decadência, foi escolhido para ser um farol de esperança. Sua jornada não foi fácil, mas seu compromisso com Deus transformou a história. A história de São Bento não é apenas uma história do passado, mas uma mensagem viva para os nossos dias. Prepare-se para conhecer o homem que, com sua fé e coragem, desafiou os próprios limites humanos e se tornou um ícone da santidade. O jovem em busca de algo maior. São Bento nasceu no ano 480, em uma pequena cidade chamada Núrcia, na Itália. Desde jovem, ele se destacou pela inteligência e dedicação, o que o levou a Roma, onde, como muitos de sua época, buscavam uma vida de conforto e prestígio. Mas o que ele encontrou foi uma cidade cheia de corrupção, onde os valores cristãos estavam se desintegrando. As ruas de Roma, que ele imaginava cheias de glória, estavam repletas de vícios, e a juventude distante de Deus afundava cada vez mais no pecado. A princípio, Bento se sentiu perdido, mas algo queimava dentro dele. Ele sentia que havia algo mais a ser encontrado, algo maior do que qualquer riqueza ou prazer mundano. A decisão radical, o chamado divino. Em um momento de profunda reflexão, Bento sentiu um chamado interior que não podia mais ignorar. A vida que ele levava estava vazia, e o mundo em que ele vivia o afastava de Deus. Ele sabia que, para viver em verdade, precisava abrir mão de tudo o que o mundo oferecia. Ele fez uma escolha radical. Retirou-se para uma caverna nas montanhas, em Subiaco, para viver em completa solidão. A caverna não era apenas um lugar físico, mas um refúgio espiritual, onde ele buscaria encontrar Deus de uma maneira única, onde o silêncio e a oração seriam sua única companhia. Lá ele foi moldado de maneira imbatível, forjado pela oração e pela penitência. E foi ali, longe de tudo e de todos, que sua alma foi purificada. O conflito e a tentação, o deserto de Subiaco. Depois de anos vivendo em solidão e profunda oração, a fama de santidade de São Bento começou a se espalhar pelas redondezas. Não demorou para que monges de um mosteiro vizinho, que haviam perdido seu abade, ouvissem falar daquele eremita santo e sábio, capaz de discernir os caminhos de Deus com clareza impressionante. Movidos pelo desespero e pela esperança, eles foram até a caverna onde Bento vivia, implorando para que ele assumisse a liderança de sua comunidade. Bento relutou. Sabia da responsabilidade que era conduzir almas rumo à santidade, e mais ainda, conhecia o coração humano e sua resistência à correção. Mesmo assim, com humildade e obediência à vontade de Deus, ele aceitou. Mas sua chegada não foi bem recebida por todos. Alguns monges que não queriam mudar de vida, nem abandonar seus vícios, começaram a se revoltar contra a disciplina que Bento propunha. Em um gesto traiçoeiro, ofereceram a ele um cálice com vinho envenenado, fingindo um brinde de amizade. Bento, como de costume, fez o sinal da cruz sobre a bebida. E, no mesmo instante, o cálice se partiu como se fosse de barro, espalhando o líquido pelo chão. Era o próprio Deus revelando a armadilha e protegendo seu servo fiel. Essa cena marcante não apenas salvou sua vida, mas revelou a todos que Bento era guiado por uma força maior e que a cruz de Cristo seria sempre seu escudo. A fundação dos mosteiros, a semente de uma revolução espiritual. Quando a fama de sua santidade começou a se espalhar, Bento foi procurado por homens em busca de um propósito maior. Ele não apenas fundou mosteiros, mas também implantou uma nova visão de vida cristã. Em Monte Cassino, ele criou o mosteiro mais famoso, onde fundou uma comunidade que viveria de acordo com a regra de São Bento.
Esta regra não era apenas uma série de normas, mas um caminho espiritual para uma vida de oração constante, trabalho e comunidade. Ela não apenas formou monges, mas seres humanos profundamente conectados com Deus. Uma verdadeira revolução espiritual estava começando. O demônio se lançou contra ele com fúria, mas São Bento não se moveu, não gritou, não fugiu, apenas ergueu a cruz. Com a mão firme segurava a medalha da vitória. Com os lábios proclamou: "A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia." Naquele instante o inferno tremeu. O inimigo recuou, derrotado não por força, mas por santidade, porque onde há fé, o mal não resiste, e onde está a cruz, ali está a vitória de Deus. A cruz, o símbolo da vitória sobre a morte. A vida de São Bento não pode ser compreendida sem a cruz. A cruz não era apenas um símbolo, era a essência de sua vida. Em momentos de desespero e tribulação, a cruz foi sua âncora. Através da cruz, São Bento superou o mal, a tentação e o sofrimento. Ele sabia que o sofrimento aqui na terra nunca seria comparado à glória que o aguardava no céu. Para ele, a cruz não era um fardo, mas uma oportunidade de união com o próprio Cristo. O último ato de santidade, a morte de São Bento. Chegou o dia em que São Bento estava prestes a partir desta vida. Sua morte não foi um acontecimento comum. Aos 67 anos, ele subiu até a capela de Monte Cassino para celebrar a Eucaristia. De pé, como se estivesse pronto para enfrentar o céu, ele morreu enquanto participava da missa. Seus braços erguidos ao céu, em oração, nos deixam uma imagem imortal, a de um homem que viveu completamente entregue à vontade de Deus. São Bento não temeu a morte, pois ele sabia que sua luta estava vencida. Ele partiu com a paz no coração, sabendo que seu trabalho estava completo. O legado, uma vida transformada. São Bento nos deixou mais do que uma regra. Ele nos deixou um exemplo de vida, de coragem, de fé inabalável. Sua regra moldou a igreja e a sociedade medieval, mas seu legado vai além disso. Ele nos ensina a viver no mundo, sem ser do mundo. Sua vida é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e encontrarmos a verdadeira paz, aquela que só Deus pode dar. São Bento nos mostra que a verdadeira vitória vem quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, sem reservas. Conclusão: um desafio para todos nós. São Bento não é apenas uma figura do passado. Sua vida continua a ser uma poderosa lição para nós hoje. Vivemos em um mundo que tenta nos afastar de Deus a cada momento. Mas, como São Bento, somos chamados a ser luz no meio da escuridão, a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas. São Bento, com sua vida de oração, disciplina e total confiança em Deus, nos ensina que mesmo nas dificuldades a vitória já é nossa, pois Cristo já venceu o mundo. São Bento, rogai por nós.